tudo o que você precisa saber sobre o álcool. Esse é o segundo alimento que você precisa tomar mais atenção. Talvez você já tenha ouvido falar muita coisa sobre isso, mas o que eu tenho para te dizer aqui, eu tenho certeza que você nunca ouviu. E o primeiro alimento é o açúcar. Eu vou deixar no card aqui em cima e você pode assistir se você quiser, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, eu sou o Nando, trabalho com mentoria em emagrecimento. Você já ouviu falar nisso? Pois é um processo exclusivo que te ensina a ter conhecimento, consciência e controle. Esse é o triplo C. Com esses três, você consegue emagrecer e manter-se magro para sempre, tá? O que eu faço aqui há quase 10 anos é te ajudar em relação à qualidade de vida, saúde e emagrecimento. Melhorar sua relação com você mesmo e com os alimentos. Só assim você vai conseguir emagrecer de maneira segura e efetiva, tá bom? Vai ser um prazer poder te ajudar. Vamos ao vídeo. Então é o seguinte, o álcool, ele tem uma movimentação no seu corpo bem parecido com o açúcar. Quando a gente fala em estado emocional, ao invés de ele te dar essa sensação de prazer igual ao açúcar, ele te entorpece, né? Então, a primeira coisa que acontece quando você consome álcool de maneira excessiva é a perda do córtex pré-frontal. A perda do córtex pré-frontal é o poder de escolhas. Ou seja, você já percebeu quando você bebe demais, ou alguém que bebe demais, começa a fazer fiasco? Começa a arrumar briga ou faz muito escândalo, porque a pessoa perde o senso do que é certo, do que é errado, do que ela deve ou não fazer. E isso acontece com você em relação aos alimentos. Ou seja, se você tem um consumo excessivo de álcool, se você consome álcool com frequência, você perde essa percepção dos excessos de alimento. E aí você começa a consumir mais do que você poderia consumir, do que seria o suficiente, o necessário, do consumo de alimentos que te faz bem, ao invés de ficar exagerando, entende? Então a primeira coisa que acontece é essa perda de córtex pré-frontal. Em nível fisiológico, o álcool, ele te desidrata. E aí você precisa entender uma coisa muito simples. O seu corpo tem uma composição média de 60% de água. Ou seja, nós somos uma bolha de água gigante. Faz sentido você ficar desidratado? Obviamente não, né? Quando isso acontece, o teu processo de absorção, evacuação, recepção e digestão é comprometido, entende? Nós temos essas 4 funções no corpo que fazem com que ele funcione de maneira efetiva. Quando você come, quando você consome alimento, o primeiro processo é a digestão, que acontece no estômago, certo? Você precisa ter uma boa digestão para que você tenha uma boa absorção nutricional, que acontece no intestino. Então ali você começa a absorver melhor os nutrientes. Depois disso, você tem uma recepção nutricional, que acontece no cérebro. É onde você tem a movimentação hormonal e metabólica. E depois disso, você tem a evacuação, que acontece, obviamente, você já sabe, quando você vai ao banheiro, certo? Essa evacuação também precisa ser efetiva, para que você não retenha bolo fecal ou retenção líquida, por exemplo, né? E quando você está desidratado, é isso que acontece. Você obviamente já sabe que o álcool não é essencial à vida, mas para algumas pessoas consumir álcool de vez em quando traz mais alegria e tá tudo bem. Nada que você consuma de maneira consciente, com uma quantidade adequada, vai te fazer mal. O problema sempre vai estar nos excessos e é isso que você precisa entender de uma vez por todas. Ou você sempre vai estar nos exageros. Você já parou para pensar nisso? Quando você busca emagrecimento, o que você faz? Corta carboidrato, para de comer, tem hora para comer, come alimento específico, fica passando fome, não faz sentido nenhum. Você precisa ter equilíbrio alimentar. Esse é o segredo para você emagrecer e se manter magro. Só que esse equilíbrio você só vai conseguir com conhecimento, consciência e controle, que é o triplo C que eu te ensino na minha mentoria em emagrecimento, entendeu? Você aprende comigo, vai tendo conhecimento diante do seu corpo, quais são as suas limitações, quais são as suas dificuldades, o que você se dá bem, o que você se dá mal, quais são os vícios palativos emocionais, fisiológicos que você tem. Depois disso você vai desenvolvendo consciência em se alimentar, você olha para os alimentos de uma forma totalmente diferente, melhora a sua relação com você mesmo, com os alimentos, e depois de ter conhecimento e consciência, você vai desenvolvendo controle.
o mínimo de controle necessário para você saber dizer não. Não dá para você comer tudo o tempo todo, sempre que você quer. Em algum momento você vai precisar dizer não. Só que esse não, ele pode ser nocivo para você se você não fizer de maneira consciente, entende? Então o emagrecimento é muito mais simples do que as pessoas julgam, porém exige uma atenção, uma dedicação um pouco maior do que as pessoas normalmente têm com o próprio corpo, né? Essa questão de compromisso com você mesmo, aonde você quer chegar. Você pode tomar álcool todo dia, você pode beber cerveja todo dia, você pode encher a cara todo final de semana. Você só vai precisar aceitar o tipo de corpo e mente que você vai ter. Tomar álcool com frequência deixa você com um estado físico, emocional, hormonal, metabólico de um jeito. Se você não se importa em estar assim, se você não reclama por estar assim, pode consumir, tá tudo bem. Só lembre que isso vai diminuir a sua expectativa de vida. Você não vai ter longevidade, possivelmente não vai aproveitar a família, os amigos e alcançar o que você sempre sonhou, porque você mesmo está se matando. É isso que está acontecendo. Sinto lhe dizer, mas os excessos vão fazer isso com você. Tá certo? Então é isso que eu tenho para te dizer sobre o álcool. Se conscientize sobre o consumo, tá tudo bem, você não precisa cortar, a não ser que você tenha um problema sério com isso, você realmente não consegue deixar de consumir álcool, procure ajuda, tá? E um último detalhe que você precisa lembrar é que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você foi em um evento, um casamento, uma festa que é super importante para você, só que você estava tomando remédio e aí não podia tomar álcool. E você não tomou álcool porque estava tomando remédio e se divertiu mais ou menos igual. Por que você vai esperar tomar um remédio para parar de beber ao invés de fazer isso de maneira consciente? Não, hoje eu não vou beber porque eu quero ter um tipo de corpo, um tipo de mente mais aguçado. Eu quero ter uma alta performance com a minha família, com o meu trabalho, comigo mesmo. Em outro momento eu bebo e tá tudo bem, tá certo? Então busque o equilíbrio. Eu sou o Nando, trabalho com emagrecimento há quase 10 anos e vai ser um prazer poder te ajudar, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me segue aqui no canal que vai ter um monte de assunto aqui que eu tenho certeza que vai expandir o seu conhecimento e te ajudar a alcançar os teus objetivos. Fica bem e até mais!